carreguem no aviãozinho, convidem pessoas e vamos então aqui conversar. Enquanto a pessoa que eu convidei ou alguém que tenha essa iniciativa de pedir para entrar, podemos ir falar sobre algumas coisas que vamos sentindo nesta pandemia. Por exemplo, podemos pegar no tópico mais quente de hoje, que é o fecho das escolas e o que é que isso vai ter como implicação para as famílias, não é? Que agora vão ter que estar com os filhos em casa, para os próprios filhos, não é? E aqui com várias idades e várias dificuldades em conseguir adaptar. É um novo confinamento, portanto temos de ter isso em consideração também, porque uma coisa é ser a primeira vez, é uma novidade de certa forma e nós, é uma zona ainda mais desconhecida também e talvez tenhamos uma certa curiosidade em experimentar utilizarmos as nossas ferramentas, experimentamos coisas novas para nos conseguirmos adaptar. Agora, com todo o cansaço que existe, com toda a fadiga que já existe nesta fase, pode ser muito mais difícil nós nos sentirmos motivados para conseguir resolver os problemas que vão surgindo e as dificuldades que temos, no fundo, ao ter que lidar com o estudo dos filhos, com o teletrabalho, ou até com uma situação mais difícil, não é? A situação de desemprego, que também acaba por surgir e determinados setores que estão a ter efetivamente muitas dificuldades. Isto tem impacto, não é? Esta pandemia tem impacto a vários níveis, a nível psicológico, a nível emocional, a nível físico, naturalmente, do ponto de vista económico, não é? Enfim, portanto, há aqui impacto em tantas coisas, tantas coisas. Está a perguntar aqui o Peixoto, um grande abraço para o Peixoto. O que fazer para tolerar, compreender os nossos filhos em simultâneo com o teletrabalho? Pois é, se contar até 10 não chega, exatamente, pois não chega. Pode ajudar um bocadinho, não é? Para respirarmos um pouco mais fundo e estarmos ali algo mais calmos. Agora, há aqui os exercícios que podem fazer, não é? Para conciliar, para tolerar e compreender nossos filhos em simultâneo com o teletrabalho. Isto obviamente depende das idades dos filhos, porque se estivermos a falar de filhos mais velhos, fica mais fácil, não é? Eles são mais autónomos e, nesse sentido, eles conseguem desenrascar-se sozinhos e compreender perfeitamente o teletrabalho dos pais, dependendo, obviamente, da personalidade de cada um. Quando são mais novos, aí claramente há uma maior dificuldade em conseguir conciliar e, certo, com 7 anos, exatamente, portanto, com 7 anos fica muito mais difícil compreender, não é? Tudo isto que está a acontecer. É importante, uma das coisas a fazer é um planeamento, não é? Ou seja, um planeamento do dia para o filho, no sentido, claro que pode não ter, e não tem, não é? Total autonomia e pode fartar-se muito rapidamente de determinadas coisas. Mas se conseguir, nesse planeamento, e fazer um planeamento conjunto, ou seja, juntamente com ele, poder mesmo marcar uma reunião e já está aqui a Vera também me pode dar aqui algumas dicas nesse sentido. E, portanto, fazer uma pequenina reunião, criar o dia e assim já está envolvido em determinadas tarefas, o que faz com que, de certa forma, deixe um bocadinho mais em paz, digamos assim, o pai ou a mãe que está a trabalhar. Olá, Vera, bem-vinda. Boa noite. Consegues-me Boa noite. ouvir? Consigo ouvir muito bem. Olha, Ok. obrigado por ter aceitado o convite, em primeiro lugar. Eu estava aqui a responder ao Filipe Peixoto, que ele estava a perguntar, que tem uma criança de 7 anos e para perceber como é que se consegue conciliar, tolerar, compreender, não é, o teletrabalho, um jogo bastante difícil, não é? Uma das coisas que eu estava a dizer era precisamente marcarem aqui uma reunião conjunta e fazerem um planeamento de um conjunto de atividades, não é, para preencher e dar um bocadinho mais de significado ao dia e a criança perceber que tem ali um conjunto de coisas para fazer, não é um vazio, não é? E isto é um aspecto muito importante. Queres aproveitar e ir por aí e lançar uma outra dica relativamente a esta questão? Certo, Tiago, eu estava atenta, estava aqui a ler as questões e a ouvir as tuas respostas e achei que era um momento de pedir para entrar, antes de responder à questão, antes de dar continuidade à questão que o Filipe colocou. Quero dar-te os parabéns por este direto, pelo teu novo projeto, porque tudo o que tu fazes é muito bonito.
mereces que as pessoas estejam aqui a assistir e que acompanhem o teu trabalho, que é de facto algo muito, muito interessante. E para as pessoas e pelas pessoas, e isso é muito útil, não é? Então, Obrigado. relativamente à questão do Filipe, é isso mesmo. Eu acho que esta fase de pandemia veio trazer muita coisa menos boa, mas muita coisa boa também, não é? E eu acho que aqui a capacidade de nós nos reinventarmos, não é? De nos superarmos, de encontrarmos formas alternativas de vivermos o nosso dia-a-dia, é essencial. E então aqui com os filhos e na questão da escola e do teletrabalho, não é? Esta conjugação que nem sempre é fácil, é um desafio muito grande para os pais, é-o também para as próprias crianças, não é? Que são privadas da sua liberdade, do espaço que precisam para brincar, para gastar as suas energias, do espaço que precisam também para aprender. Portanto, isto é fazer um exercício também, os pais poderem fazer este exercício de se colocarem no lugar das crianças, não é? E perceberem, ok, porquê que ela está a reagir assim, porque é que ela está impaciente, porque é que ela está intolerante, que já é próprio das crianças, especialmente das mais pequenas, não é? Mas perceber o porquê, não é? A leitura daquilo que são os comportamentos, não é? Que revelam a forma como ela se está a sentir, é fundamental. Não só fazer um planeamento que pode ser feito em conjunto, não é? Os pais têm que se organizar da melhor forma para conseguirem conjugar o teletrabalho com a escola, e têm que ter uma dose de tolerância muito, muito, muito grande. Eu acho que os pais, nesta fase... Diz, Tiago, não percebi. De parte a parte, tolerância de parte a parte. Certo, tolerância de parte a parte, exato. Sendo que nos mais pequeninos é mais difícil eles serem tolerantes, não é? Sabemos isso. Mas sim, ter uma tolerância extra, que às vezes não é fácil, contar até 10 só não chega, não é? Mas é um exercício que tem que se fazer de partilha também, inclusive com os mais pequenos, muito diálogo, um diálogo positivo, não é? E porque não... O Peixoto está aqui a perguntar onde é que a vamos buscar, não é? Onde é que vamos buscar a tolerância? Não está à venda em nenhum sítio, não é? É algo que se constrói. Mas eu compreendo, porque também, desculpa Vera, deixa-me só aqui introduzir uma coisa, porque está a dizer o Filipe Peixoto, a minha já foi. E há que também nós nos conseguimos não só pôr no lado das crianças, mas também nos conseguimos pôr no lado dos adultos e perceber o quão fastidiados estão, não é? O quão cansados também acabam por estar. E isto obviamente dificulta muito ter aqui maiores níveis de tolerância, não é? E portanto também temos de compreender um pouco isto e aqui obriga, mais do que estamos aqui até a falar na questão da dinâmica dos pais com os filhos, obriga o adulto também a olhar para si próprio, aquela ideia que falaste de reinventar-se, não é? E também é uma oportunidade de reverem algumas prioridades e talvez de procurarem investir em algumas coisas que são importantes para o seu equilíbrio, porque se nós enquanto adultos estivermos equilibrados, vamos conseguir mais facilmente dar as respostas às outras pessoas e aos filhos, inclusivamente, naturalmente. E por isso esse equilíbrio busca-se também num conjunto de atividades que podemos incluir e nos dedicarmos mais, e não esquecendo uma coisa que é fundamental, que é cuidarmos do nosso sono, não é? Certo, o descanso é muito importante, inclusive para ganharmos mais tolerância. Mas se eu pudesse escolher, eu vi na tua publicação que quando tu promoveste este direito, colocaste ali um conjunto de palavras que para ti estão relacionadas com esta fase, não é, que estamos a viver. E uma delas que lá estava é a aprendizagem. Okay? Então, para mim, aprendizagem, e eu digo isto desde o primeiro confinamento, claro que também tive que passar por ela, não é? Tive que a experienciar e tive que fazer muitas reflexões e perceber que a aprendizagem é, se calhar, para mim, a palavra que eu mais destaco nesta altura, não é? Não só porque temos que nos reinventar, temos que nos conhecer, ou seja, elevar o nosso autoconhecimento, perceber o que é que nos faz bem, perceber o que é que nós podemos ir buscar, o que é que nós podemos trabalhar em nós, não é?
poder até trabalhar coisas que estavam esquecidas, ir por caminhos que julgávamos já perdidos, não é? Encontrar atividades que nos tragam bem-estar, não é? Mantermos ativos. E o que tu falaste de que os pais têm que olhar para si como indivíduo e cuidar-se é fundamental, não é? E aí são capazes de conseguir trabalhar o seu equilíbrio, como tu disseste, não é? Tentar ter, nem que seja 5 minutos do dia para respirarem um bocadinho, não é? Para estarem com eles próprios, para dessa forma também estarem melhor com os outros, não é? Acho que isso é fundamental. Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa, que estavas a falar da importância, no fundo, de nós aprendermos, olharmos e criarmos novos hábitos até. E do ponto de vista da relação, também acho que é importante, às vezes, nestes tais 10 segundos para respirar e para pararmos, e que tal não pararmos e olharmos olhos nos olhos, não é? Dos filhos, porque eles apreciam muito isso na correria do dia a dia, mesmo se está no trabalho e a criança está em casa, etc. Há muito o olhar fugidio, não é? E agora não posso, e agora não dá, e estou aquilo, etc. E a pessoa fica ali um bocadinho ou bastante perturbada. E o facto de pararmos alguns segundos, olharmos olhos nos olhos, não é? E termos uma pequenina conversa pode ser tão interessante, não é? Deixa-me só ver o que é que diz o Filipe Peixoto, que diz que não acham que a nossa aprendizagem durante o confinamento facilmente foi esquecida, pois não tivemos tempo de qualidade para o sedimentar. Sem dúvida, ou seja, eu passo já a palavra, Vera, mas concordo que, efetivamente, muitas pessoas acabaram por, algumas reflexões que foram surgindo, não as trabalharam, deixaram um bocadinho para canto, mas eu acho que isso também é uma definição de prioridades que nós definimos para a nossa vida, não é? Obviamente que nós não podemos pensar sobre tudo a toda a hora e o trabalho ocupa imenso tempo, mas assim como nós se calhar assumimos um compromisso sério, uma responsabilidade grande com o trabalho, também devemos assumir com algumas reflexões que nós temos na nossa vida. É como eu costumo dizer muitas vezes em consultas. Se as reflexões que nós produzimos aqui em consulta, se vocês não as levam para o vosso dia-a-dia, ou se a pessoa não leva para o vosso dia-a-dia, então é preferível não estar aqui, porque do ponto de vista da eficácia vai ser muito pouco, estão aqui a saltar de consulta em consulta e o tempo que estão comigo é muito pouco, passa todo o resto do tempo que estão convosco e com os outros, não é? Portanto, nesse sentido, é importantíssimo, nós não temos que pegar em todas as reflexões, mas assim como eu fiz aquele exercício que estavas a dizer, em que escrevi a palavra pandemia no meio, não é? Uma espécie de brainstorming, e acabei por lançar ali um conjunto de palavras que me surgiram, as pessoas também, relativamente a isso, podem fazer o mesmo exercício e perceberem que palavras é que emergem dali, que reflexões é que daquelas todas são mais importantes de nós pegarmos e nós fazermos, e aí já fica mais fácil. Ou seja, basta pegar numa reflexão, e essa reflexão em si pode ser tão poderosa se eu depois puder transformar a minha vida em função daquela reflexão e poder tornar as coisas um bocadinho mais práticas, porque há que fazer aqui sempre esta aliança entre a reflexão e a ação. Não é? Caso contrário, fica tudo no ar. Sem dúvida. Se nós não agirmos, não há mudança, fica tudo na mesma, não é? Portanto, a ação é aqui a chave para nós chegarmos onde queremos, não é? Parte sempre daí. Eu diria que só para acrescentar aqui uma coisa que é importante. Embora também devamos ter esta consciência que algumas reflexões que produzimos, nós queremos depois transformar num conjunto de práticas ou em alguma prática que efetivamente seja eficaz, mas não sabemos como. E isso, obviamente, é uma exigência maior e pode ser um trabalho que pode e deve ser feito conjuntamente. Pode ser com um psicólogo, com uma psicóloga, naturalmente, mas também pode ser com um familiar, com um amigo, etc. E esta partilha com alguém que nos pode dar aqui algumas respostas e algumas dicas importantes. Desculpa interromper. Sem dúvida, não tem mal algum. E aí eu dizer que aquilo que o Filipe disse, de não termos tempo, não é, para assimilar aquilo que nós aprendemos, só esta frase que o Filipe escreveu é já ela só por si uma reflexão. Okay? Eu vejo-a como uma tomada de consciência, neste caso do Filipe, mas poderia ter sido dito por outra pessoa qualquer, uma tomada de consciência
daquilo que é preciso trabalhar, daquilo que é preciso encontrar para ir buscar o tal equilíbrio ou para sedimentar essa aprendizagem, não é? Ou seja... Deixa só mandar, Vera, só mandar aqui um abraço ao Eurico, que acrescentou aqui uma coisa interessante, foi insanidade é repetir os mesmos erros e esperar resultados diferentes. Carlão. Portanto, é isso mesmo. Portanto, como eu estava a dizer, só para concluir, deixo esta sugestão ao Filipe, não é? Que possa olhar para aquilo que escreveu como uma reflexão. Ok, tomei consciência disto, tomei consciência que de facto eu se calhar preciso de me organizar, de ter um tempinho em que eu vou olhar para mim e vou perceber, ok, vou parar, vou refletir sobre aquilo que eu aprendi. Okay? Vou perceber, vou sedimentar aqui as minhas aprendizagens, que de facto é muito difícil porque com o trabalho, com os filhos, com esta incerteza constante, não é? Com este retorno ao confinamento, não é? Tudo isto mexe muito com as pessoas e às vezes na correria do dia a dia é difícil realmente nós pararmos. Okay? Mas mesmo pré-Covid, mesmo antes de existir o Covid, também era difícil, não é? Exato. Pessoas também se queixavam de falta de tempo, também diziam não é? Que a vida é sempre a mil, que a vida é muito corrida, é o trabalho, é os filhos, é a casa. Ok, então se já era pré-Covid, também não podemos, claro que esta fase é muito mais difícil, não é? Mas também não podemos estar a colocar sempre a desculpa aí, não é? Ok, nós não tínhamos tempo, agora continuamos a não ter tempo, então vamos fazer por ter tempo. Vamos organizar o nosso dia, vamos criar ali nem que seja 5 minutos em que vamos refletir sobre aquilo que é necessário refletir. Às vezes pode ser não refletir sobre nada, pode ser estar 5 minutos no vazio, não é? Também faz falta. Exatamente, bem que faz parte também. Mas tocaste num ponto importante, Vera, porque falaste daquilo que era um pré-Covid e que as pessoas parece que às vezes esquecem, não é? Aquela vida, como se costuma dizer, no corre-corre, não é? E já havia alguns movimentos do slow life, não é? Até relativamente a mindfulness, etc., não é? Já vinham, no fundo, procurar trabalhar nesse sentido de um desaceleramento ou de um abrandamento da vida e de podermos olhar para outras coisas e viver também muito no aqui e agora, não é? O quão importante isso acaba por ser. Por isso, é importante nós também percebermos isso, que é agora, nestas fases de confinamento, de pandemia, de toda esta situação que nos obriga a rever algumas coisas, a refletir sobre algumas coisas, muitas vezes vem deixar ao decidir, não é? Vem deixar-nos a descoberto aquilo que nós não estávamos a refletir. E é por isso que isso serve como aprendizagem. Então, se nós antes, por alguma razão, ou porque tirávamos para baixo do trabalho, não tínhamos tempo, não refletimos bem, agora temos essa oportunidade, não é? Porque elas ficam muito mais claras para nós. Então nós temos mesmo de aproveitar. Então, pegando naquilo que o Filipe estava a dizer, não é? Que é precisamente nós agarrarmos naquelas reflexões que agora acabam por estar a emergir, e se elas surgem, é porque são importantes para nós. Portanto, uma coisa é uma reflexão externa, não é? Alguém que nos lança alguma reflexão e nós ficamos a pensar sobre isso. Outra coisa somos nós próprios que, por alguma razão, começamos a refletir sobre algumas coisas que têm a ver com a nossa vida, com a nossa organização familiar, com a nossa relação com o trabalho e com os outros contextos da nossa vida. Então, se isso surge, é mais do que suficiente para nos obrigar, e aqui já tem a ver muito com este compromisso que nós devemos ter, com estas reflexões que vão surgindo, porque a vida é mesmo assim, independentemente de estarmos numa pandemia ou não estarmos, a vida coloca-nos sempre desafios e faz-nos sempre refletir. Ou porque, por exemplo, há algum problema no contexto do trabalho, ou porque há algum problema na relação, ou porque há algum projeto com o qual decidimos avançar e depois ele acaba por não correr tão bem, e isso vai exigir que nós repensemos um conjunto de coisas. Eu estou muitas vezes grato por determinadas coisas que correm mal na minha vida, porque felizmente cometo muitos erros ao longo da vida
tento não cometer os mesmos erros, não é? Isso não, mas quer em termos profissionais, quer em termos pessoais, etc., vão surgindo um conjunto de erros, ou na minha perspectiva, não é? De erros ou de fracassos, que me permitem repensar sobre as coisas e depois, com algum distanciamento, digo assim: ainda bem que isto me aconteceu, porque eu agora consegui redirecionar-me para um sítio onde me sinto mais feliz, onde me sinto melhor, não é? Certo, certo. Se nós acharmos que o erro e a falha nunca vão estar presentes no nosso caminho, estamos redondamente enganados, não é? Porque eles estão lá por um motivo, não é? Para nós aprendermos com eles e crescermos, não é? E podermos ajustar as velas e irmos pelo caminho mais favorável para nós, não é? Portanto, o erro, aqui, acho que há pouca tolerância ao erro, e o erro tem que, né, falando novamente de tolerância, parece que é a palavra de ordem hoje aqui, a tolerância, mas agora de outra forma, temos que ser tolerantes, não é? E aceitar o erro e olhar para ele como uma oportunidade de crescimento, e não o contrário, não é? E, entretanto, falaste aí de algo importante que eu ia comentar, e peço desculpa, mas já me esqueci. Estavas, antes de falares no erro, estava a falar das pessoas poderem refletir. E eu, independentemente de haver pandemia ou pré-pandemia, acho que as pessoas estão um pouco habituadas a olhar para dentro. Sim. Estás a ouvir bem? Estou a ouvir bem, está ótimo. Sim, a ligação ficou um bocadinho, falhou um bocadinho, por isso é que eu estou a perguntar. Então, aqui não está tão bom, mas se me estás a ouvir, está tudo bem. Estava a dizer que as pessoas... Sempre as reflexões que vão surgindo ao longo da vida, não é? Sim, as pessoas estão um pouco habituadas a olhar para dentro, não é? E acho que uma das coisas que esta pandemia trouxe foi também obrigar as pessoas a olhar para dentro, porque as pessoas fogem imenso de olhar para dentro. É difícil, é um desafio, não é? É mais um desafio, mas é essencial, não é? E nesta fase, mais do que nunca, é necessário olhar para dentro, não é? E lá dentro também tem que estar muita esperança, não é? Para nós vivermos tudo isto que estamos a viver agora. O qual é importante, essa palavra esperança, e tínhamos muito para falar sobre isso. Deixa-me só, antes de continuarmos, de pedir às pessoas para poderem participar. Tem agora aqui o Tiago, exato, a dizer que o erro ou a falha servem sempre para alguma coisa, né? Seja para aprendermos e adaptarmos ações ou atitudes futuras. Exatamente, é mesmo isso. Obrigado pela participação, Tiago. Podem participar, assim como a Vera está a fazer, aqui a falar comigo, a falar connosco, estamos todos a falar uns com os outros sobre a pandemia e os efeitos da pandemia. Estão à vontade para lançarem o convite e para também estarem aqui a falar, assim como participarem, como já tem acontecido, em colocarem algumas questões, lançarem algumas reflexões, darem a vossa opinião, tudo sobre o quão difícil está a ser ou o quão eficazes estão a ser também a conseguir conviver com os desafios que a pandemia nos está a colocar. A Vera falou em esperança, não é? E uma das coisas que acaba por ficar algo condicionado nesta fase é precisamente o facto de haver muitas incertezas, de não sabermos muito bem como é que vai ser o dia da manhã, e ser muito difícil nós estarmos a planear coisas a médio prazo, coisas a longo prazo, não é? Portanto, há aqui uma frustração grande que acaba por surgir face a todas as expectativas que acabávamos por ter. E de alguma forma há aqui esta sensação de perda, não é? Esta perda de oportunidade de poder fazer um conjunto de coisas que são importantes para mim, de atingir determinados objetivos que tinha planeado já há algum tempo, e há aqui um certo condicionamento, não é? E no fundo há que também saber lidar com isto. Eu acho que isto é um ponto importante, que é todos os sentimentos que nós vamos tendo, de tristeza, de frustração, não é? Nestes momentos, alguma angústia, o próprio desgaste que vamos sentindo, tudo isto, a intolerância, a irritação, a impaciência, todas estas coisas, elas fazem parte do nosso leque emocional e sentimental, e nós temos que saber conviver com elas.
e não fugir delas, não é? Porque às vezes, quando tu pegaste no tópico da reflexão, em que as pessoas tendem um pouco a fugir da reflexão, muitas vezes as pessoas tendem a fugir da reflexão porque têm que se deparar com determinados sentimentos ou determinadas emoções que são um bocadinho mais desconfortáveis. É muito mais fácil, não é? Eu guiar-me para alguma coisa até que seja algo ilusória, mas que, de certa forma, eu perceba que vou ganhar ali algumas emoções positivas, não é? Vai-me deixar alegre, vai-me deixar contente, vai-me deixar eufórico, enfim. É isso que nós acabamos por procurar. E temos mais dificuldade em estar e em saber estar com determinadas emoções e em perceber a função que as emoções acabam por ter na nossa vida. E nesse sentido, eu acho que isto aqui também deve ser uma grande aprendizagem para todos, porque estamos a viver, e em muitos casos, situações limites, situações dificílimas, não é? E isto é uma grande aprendizagem para, do ponto de vista social, não é? Enquanto sociedade, nós conseguirmos estar mais atentos às emoções, conseguirmos estar mais atentos aos sentimentos que vão percorrendo o nosso corpo e a nossa mente, não é? Para aprendermos com eles e sabermos que eles fazem parte de nós e que a vida não é só racionalidade e pragmatismo, etc. E, portanto, tem que existir aqui uma forte componente de aprendizagem em torno das emoções, que é algo que acaba por não acontecer no currículo escolar, me parece, não é? E é das coisas mais importantes da vida, não é? As pessoas saberem lidar com as emoções e por isso é que perguntam como é que eu consigo ser mais tolerante, não é? Como é que eu consigo lidar com a frustração, como é que eu consigo gerir as minhas expectativas, como é que eu consigo sair de uma determinada tristeza, não é? Como é que eu consigo libertar esta ansiedade. E se vir muitas grandes queixas das pessoas, acabam por estar muito em torno destes aspectos emocionais. E o que acontece é que as pessoas, ao não terem este conhecimento, não é? Acabam por ter dificuldades em lidar, naturalmente, não é? Aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não sabemos, temos dificuldades em lidar. É por isso que devemos procurar ajuda. E, mais uma vez, não é questão só de ser ajuda profissional, obviamente que ajuda e quem tiver mais conhecimentos, mas, sobretudo, eu acho que aqui, tocando num tópico também importante, que é a relação com os outros. Quanto mais fechados, não é, nós estivermos em nós próprios, mais difícil fica nós aprendermos o que quer que seja e arranjarmos ferramentas. Por isso, nós temos mesmo de nos ligar aos outros, porque os outros vão nos ajudar a superar e vão nos ajudar também a lidar com determinadas emoções. Porque às vezes nós pensamos que só nós é que vivemos determinadas coisas, só nós é que sentimos determinadas coisas, mas os outros também sentem muitas das coisas que nós sentimos. E ao termos conhecimento disso, ao termos acesso a isso, e ao percebermos, por um lado, as dificuldades que eles têm podem ser semelhantes às nossas, e por outro lado, ferramentas que eles usam que podem ser muito eficazes e que também nos possam servir, então aí nós estamos a muito. Vera. Certo. É a magia da partilha, que estás a dizer. Na verdade, é a magia da partilha que faz-nos sentir compreendidos, não é? Para além de ser libertador, faz-nos sentir compreendidos e criamos uma certa empatia, não é? Com a pessoa que de facto sente o mesmo. E há uma palavra que tu também escreveste naquela folhinha, que se não me engano é cooperação. Não é? E a cooperação está aqui também, não é? Temos que cooperar uns com os outros e a cooperação aqui não está só no vamos cumprir medidas e regras e vamos, não é, ser cumpridores nesse sentido para que tudo corra da melhor forma a nível de propagação, mas vamos cooperar uns com os outros também para nos sentirmos bem, para trabalharmos em nós, para nos sentirmos em paz, para trabalharmos o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, não é? Vamos partilhar e cooperar nesse sentido, não é? E pegando no que estavas a dizer, Tiago, das pessoas sentirem ansiedades, medos, inseguranças e muitas vezes não estarem habituadas a lidar com essas emoções porque não foram educadas dessa forma, não é? E tudo requer uma aprendizagem. Acho que aqui também há uma palavra muito importante que é pouco colocada em prática, que é a aceitação. As pessoas, tal como não aceitam falhar, como estávamos a falar há bocadinho, muitas vezes não aceitam falhar, também não aceitam estar ansiosas, não aceitam estar tristes, não aceitam estar frustradas,
não aceitam a incerteza, não aceitam aquilo que é imposto, não aceitam aquilo que está a acontecer, mesmo quando as coisas estão a acontecer de uma forma um bocadinho diferente daquilo que elas estavam à espera, não é? Quando os planos saem furados, quando eu tenho que reinventar a minha vida, não é? Temos que aprender a aceitar também, porque só depois de nós aceitarmos, não é? Percebermos, ok, está tudo bem, se é assim, agora, o que é que eu tenho que fazer? Para onde é que eu tenho que ir? O caminho aqui foi barrado, ok, mas há outros, não é? Há outros que eu posso seguir. E então aqui, para mim, a aceitação é também muito, muito importante. A aceitação própria, não é? Daquilo que vai dentro de mim, também do que está na aceitação na relação com os outros, também é importante, não é? A aceitação no contexto social, mas a aceitação, a autoaceitação, a aceitação do que está em mim é também muito, muito importante para melhor lidarmos com as emoções. Que há bocadinho vi aqui um comentário, já não sei quem disse, que houve aqui um impacto emocional muito, muito forte, não é? Que isto trouxe um impacto emocional muito forte. E aqui entra a questão das emoções que falaste há bocadinho muito bem. Vera, deixa-me só aqui acrescentar uma coisa, que eu acho que a Fabiana de Grande Risco, que tive a oportunidade de falar e mandar um beijinho, que diz que eu sou assim e não aceito ficar assim. Eu achei esta frase muito interessante, eu sou assim e não me aceito ficar assim, porque de certa forma, nós, se desconstruirmos isso, nós aceitamos como somos e aceitamos aquilo que sentimos, mas, por outro lado, não nos resignamos ao ficar num determinado estado, porque nós queremos nos sentir bem e procuramos mover, não é? Para que consigamos resolver as coisas. Se há um problema, resolvo o problema. Se há uma dificuldade, vou conseguir, no fundo, adaptar-me a essa dificuldade, não é? E eu sei que, eventualmente, não foi neste sentido que a Fabiana escreveu, porque acabo de dizer agora que me cobre muito e isso acaba me frustrando e deixa mal. E a verdade é que este, às vezes, é o problema. As pessoas realmente estarem a julgar, não é? Estão a julgar-se a si próprias face àquilo que estão a sentir. Por isso é que é importante nós podermos partilhar aquilo que sentimos para as pessoas se sentirem, no fundo, mais compreendidas e perceber que os outros também sentem determinadas coisas. Eu sou psicólogo, tu és psicóloga, Vera, e eu tenho dias em que estou triste, eu tenho dias em que estou frustrado, eu tenho dias em que estou irritado, não é? Tenho dias em que estou em baixo. Nós todos temos... Engraçado que eu já vi isso em algum lado, não sei. Isso que estás a dizer, já vi em algum lado. E por isso a verdade é essa, não é? Ou seja, quando nós temos esta capacidade de partilhar, não vestirmos, porque às vezes este é um erro grande, que é nós queremos vestir a capa de super-homem ou de super-mulher, eu estou a ser super capaz de superar tudo isto e fantástico. Não estou, eu não estou a ser capaz, eu, Tiago, não estou a ser capaz de superar tudo. Eu estou focado em muitas coisas para conseguir resolver, para conseguir bem adaptar, mas há outras onde eu tenho mais dificuldades e temos de assumir isso, não é? E se nós assumirmos mais isto, fica mais fácil para as outras pessoas, no fundo, não se cobrarem tanto, porque no fundo estão a ver ali a genuinidade, estão a ver ali a autenticidade da pessoa, porque eu não conheço nenhuma pessoa, não é, que tenha um mundo cor-de-rosa, não há, toda a gente tem as suas dificuldades, as suas falhas e que, portanto, precisa de encontrar as respostas para isso. E quando nós partilhamos isso, fica muito mais fácil para nós. Mas pegando novamente naquilo que era a frase que a Fabiana acaba por ter, que eu acho que é importante, porque muitas vezes quando nós falamos de algumas coisas, para nós é muito óbvio e para outras pessoas não é. E quando falamos de aceitação, as pessoas às vezes não percebem exatamente aquilo que nós estamos a querer dizer. E pensam que a aceitação é este estado de resignação e de apatia que nós criamos para com o mundo e para connosco próprios e nos deixamos mergulhar numa realidade que é pesada, que é dura, seja a nossa realidade pessoal, seja a realidade social, e mergulharmos nisso e estacionarmos e esperamos que alguma coisa caia do céu. Não é isso, não é isso. É aceitarmos enquanto pessoa. E esta ação que está a ser desenvolvida agora é fruto de um projeto, é um projeto de Tornar-se Pessoa, e Tornar-se Pessoa é o nome de um livro maravilhoso do Carl Rogers, um humanista, e que fala muito desta questão da aceitação, não é? E da importância que é nós nos aceitarmos e aceitarmos as outras pessoas
assim como elas são e aquilo que elas sentem, não é? Mais do que nos julgarmos e mais do que julgarmos os outros, se aquilo que todos estamos a sentir nesta fase, é procurarmos compreender. E isto faz-me levar aqui uma outra reflexão, que é, eu acho que a comunicação que está a ser feita é uma comunicação que em parte está a ser bem feita e em parte está a ser muito mal feita. Estão a esquecer-se de tocar aqui em muitos tópicos, não é? Estão a esquecer-se de tocar, para já, a importância que a saúde mental tem na nossa vida e perceberem que às vezes fica-se nada, mas que às vezes a dificuldade de cumprir determinadas normas ou o incumprimento de determinadas normas não está só relacionado com o negacionismo, não é? Com aquelas pessoas que querem transgredir e que não acreditam em nada daquilo que está a passar, não é? Vivem um mundo um bocadinho à parte. Não tem a ver com isso, tem a ver com pessoas que realmente podem estar esgotadas, podem estar fatigadas, não é? Podem estar com um estado depressivo, não é? Muito complexo, muito complicado, e nós também temos de ter a capacidade de passar a mensagem para estas pessoas e de compreender, não é? E de poder ajudá-las e ativar um conjunto de recursos que sejam necessários para as poder ajudar. Do ponto de vista da psicologia, que é tão importante na vida de todos nós, infelizmente nem toda a gente tem a capacidade de poder ir para o privado e ter esse acompanhamento, porque em termos públicos existe muito pouca oferta, não é? E eu sei que a Ordem tem feito um trabalho bastante bom para poder afirmar a importância da psicologia, mas depois em termos políticos as respostas acabam por não existir e isso deixa-me triste, porque na verdade nós procuramos sempre podermos chegar a muito mais gente, não é? E estas oportunidades de partilha online, presenciais, etc., é uma forma de nós conseguirmos chegar a mais gente, mas a verdade é que há casos em que precisam de ter um acompanhamento individual, complexo, longo, e aí precisam mesmo de estar num processo muito mais individualizado e, nesse sentido, as respostas acabam por não existir quando as pessoas acabam por ter poucos recursos, etc. A Tiago está a dizer qualquer coisa, Vera. Creio que dificulta a nossa própria aceitação em não conhecermos os nossos próprios limites. Também é verdade, não é? Lá está, não somos super-homens, não super-mulheres. Certo, é isso mesmo. E mais uma vez aqui a importância de nós nos conhecermos, não é? E de olharmos para dentro, não é? Para conhecermos esses tais limites, para sabermos, não é? Até onde é que nós somos capazes de ir, não é? E conseguirmos ser conhecedores nesse aspecto, não nos julgarmos, porque ao não nos julgarmos, ao trabalharmos o não julgamento, também trabalhamos o não julgamento em relação aos outros, não é? E em relação ao que estavas agora a dizer, há uma preocupação efetivamente muito grande com os números. Tu ligas as notícias e tu ouves números, o que é que vamos fazer? E a saúde mental, de facto, é muito pouco considerada, parece-me, é? Muito pouco abordado, ou a nível de respostas, não é? Que possam ser realmente eficazes, ok? Tens linhas de apoio, é certo, mas será que chega, não é? Porque foi como tu disseste, não é? Não chega, porque não há, mesmo assim, não há capacidade de resposta, não é? E se tens pessoas com pouquíssimos recursos, também precisam de cuidar da sua saúde mental e não têm como, não é? Onde é que está aqui a resposta para estas pessoas, não é? Não existe. Não existe, elas podem procurá-lo de forma gratuita, mas não é? Gratuita ou acessível, mas há muito pouca oferta nesse sentido, sim. E nós psicólogos, não é? Mais do que nunca, nesta altura, devemos ser interventivos, as pessoas precisam de nós, não é? Mais do que nunca, a nossa força aqui também é importante, não é? Também para lutarmos um bocadinho pela criação dessas respostas, não é? Tu há pouquinho falaste na Ordem dos Psicólogos, que tem criado ferramentas de apoio e tem se mobilizado de uma forma muito positiva e exemplar para valorizar o nosso papel. De qualquer forma, eu creio que ainda temos um longo caminho a percorrer nesse sentido, não é? Mas é importante que as pessoas considerem que saúde
é também saúde mental. Que nesta fase está visivelmente afetada, em muitos contextos, em muitas pessoas. Não é? Sim, e repara, há aqui uma outra reflexão que acaba por ser importante de trazer, que tem a ver com este suporte que podemos encontrar, obviamente em termos profissionais, mas também em todas as pessoas, não é? Este espírito mais comunitário que pode ser e deve ser trabalhado. E nós, já antes da pandemia, já há muito tempo, vivíamos numa sociedade muito dada, não é? A essa cooperação, a essa solidariedade, etc. Não vamos ser injustos, não é? Porque, felizmente, há muitas estruturas e há muitas pessoas que têm projetos de solidariedade e dessa entreajuda, nessa cooperação, sem sombra de dúvida. Agora, do ponto de vista social, a sociedade em si é uma sociedade que foi sempre se encaminhando muito para dentro do indivíduo, não é? Dentro do próprio, uma sociedade mais individualizada, como falava o Zygmunt Bauman, não é? E nesse sentido, eu acho que agora até o facto de nós termos estado distanciados das pessoas, esta distância física, não é, que se exige de pessoas e até de pessoas significativas, vem aqui trazer ao de cima a importância e a revisão que nós devemos fazer a determinadas prioridades da nossa vida, e uma das quais deve ser mesmo este recuperar o estarmos com os outros, o ligarmos aos outros, o alimentarmos estas redes sociais, estas redes familiares, o quão importante é, e que por isso no pós-pandemia, aliás, nesta altura já deve-se continuar a alimentar, embora com as devidas limitações, naturalmente, seguindo as indicações que devem ser seguidas, mas no pós-pandemia haverá naturalmente ali num período mais curto toda essa vontade e todo esse trabalho, mas depois é importante criar uma estrutura um bocadinho mais sólida nesse sentido e reforçar mesmo esses laços, e começamos a perceber que somos muito pouco sozinhos, não é? Ou não somos quase nada, temos mesmo de nos conseguir ligar aos outros. Isso não quer dizer, Tiago, deixa-me só interromper-te, desculpa, isso não quer dizer que momentos sozinhos não sejam importantes, ok? Porque o saber estar sozinho e o aprender a estar sozinho, a gostarmos da nossa companhia, não é? É muito importante, não é? Porque nós dessa forma conseguimos olhar para dentro para estarmos bem com os outros também, não é? Estarmos bem connosco, não é? Isso significa quando nós conseguimos estar sozinhos na nossa própria companhia, e muita gente tem dificuldade em fazê-lo e procura constantemente o contacto com os outros, e são essas pessoas que se calhar sofrem ainda mais nesta altura, que se veem privadas desse contacto, né? desse contacto social com as outras pessoas, porque não estão habituadas a estar sozinhas, e aqui o estar sozinho deve ser também alvo de aceitação, como falamos há bocadinho, e deve ser valorizado e trabalhado, não olhado como uma questão negativa, e agora tenho que estar sozinho. Não, eu se calhar tenho que aprender a estar sozinho, a gostar um bocadinho mais da minha companhia, o que não significa que agora eu tenha que viver sozinho, não é? Não é? Ou seja, nós somos seres sociais, exatamente, nós somos seres sociais, somos seres que fomos feitos para estar em partilha, em contacto com outros seres, mas é muito importante nós aprendermos e sabermos estar connosco também e gostarmos de estar connosco, não é? E aqui um desafio muito grande também nesta altura é que nos obrigou a estar mais connosco. Não é? Depois aqui aparecem alguns fantasminhas e algumas coisas que têm que ser trabalhadas, não é? Como é natural, mas não é, Vera? Obriga a aceitar-nos também com os nossos defeitos. Exatamente, e com os nossos limites, como dizia há bocadinho o Tiago, e com aquela cobrança, como dizia a Fabiana, se não me engano, né, com aquela autoexigência e tudo isso. Portanto, só para complementar o que estavas a dizer, claro que pós-pandemia, se retomar de contactos e tudo mais, e mesmo agora, não é? Há formas alternativas, nós nos mantermos em contacto com as outras pessoas de uma forma diferente, não é? Por isso é que são formas alternativas, não é? São diferentes do habitual, mas queria só aqui dar a ideia de que o estar sozinho não é mau, okay? Estar sozinho
é bom. Agora, nós não podemos viver isolados nem sozinhos a vida toda, não é? Nem o dia todo, não é? Portanto, há momentos que nós temos que estar sozinhos e devemos valorizar isso e aprender a importância que isso tem para nós também conseguirmos estar com os outros. E desculpem, podes continuar. Mas fizeste muito bem, Vera. Acrescentaste um ponto essencial, porque claramente, como eu costumo dizer, se não estivermos bem connosco próprios, não é? Fica difícil estarmos bem com os outros, não é? Tudo vai parecer complicado, tudo vai parecer que está contra nós, por isso essa procura do bem-estar individual vai ajudar muito a vermos as coisas com outros olhos e a conseguirmos criar melhores relacionamentos, não é? E estarmos melhores com os outros, porque claramente temos de cuidar de nós e sabermos estar também sozinhos. Nesse equilíbrio que é fundamental, se estivermos excessivamente sozinhos, vai ser muito complicado para nós. Se estivermos sempre na companhia dos outros e nos dedicarmos a nós, também vamos sentir algo sufocados e falta um bocadinho essa componente, não é? Portanto, temos de cuidar da individualidade e cuidar das nossas relações. Por isso, o equilíbrio, não é? O equilíbrio é fundamental. Estão aqui a dizer qualquer coisa, deixa-me ver. Está bem sozinho, de por cima, neste ambiente de pandemia, não só para nos valorizarmos o espaço para aceitarmos, também, exatamente, na linha do que eu estava a dizer, de realmente, ao facto de sabermos estar connosco, sozinhos, e estarmos bem, vamos estar muito mais disponíveis, não é? Será muito mais fácil estarmos na relação com os outros. Então, depois, o que vai acontecer, e muitas vezes acontece isso, é como nós não estamos bem connosco próprios, vamos estar sempre a encontrar defeitos nos outros. Há coisas nos outros que nos vão incomodar bastante. E é sempre importante nós pensarmos porque é que aquela coisa me está a incomodar tanto nos outros, não é? Que esta ressonância que está a ter. Ressonância, geralmente é um espelho, não é? É um espelho, não é? E convém pensarmos realmente nisso e que esta paragem nos permita pensar sobre todas estas dimensões. Mas enfim, isto é tão complexo que nós pegávamos em cada uma destas migalhinhas e estávamos aqui a falar. E o tempo voa, já não nos sobra muito tempo. Faltam-nos 7 minutos. Deixem-nos aqui questões, façam comentários. Podias ter dito que eu era a única participante do teu direto. Eu pensei que isto ia rolar aqui por mais pessoas. E eu dominei aqui a participação no teu direto, mas não nada. Aconteceu assim. Mas ótimo, uma excelente companhia. A Vera é sempre uma conversadora e traz sempre aqui uma visão interessante sobre as coisas. Por isso, deixem aqui questões. Se quiserem também participar, estejam à vontade. Também entrar em direto. Faltam aqui uns minutinhos, porque aquele bocado do Instagram também, ao fim de uma hora, não é? Está ali a conta e desliga. 6 minutos para um bocadinho de fama. Vá lá. Vamos aproveitar estes 6 minutos para poder... O que é que gostarias de acrescentar aqui, Vera, que achas que possa ser importante? Não como resumo, acho que não interessa estar a resumir aquilo que nós falamos, mas eventualmente acrescentar aqui algo mais. Eu diria, enquanto pensas, eu diria que devíamos aproveitar de conseguirmos olhar, procuramos trabalhar isto, aquilo que também de positivo acontece na nossa vida. Porque no meio da tempestade também há sempre qualquer coisa que nós estivermos atentos que até nos está a beneficiar ou que até é prazeroso, que é satisfatório para nós, mas se nós estivermos só com as nuvens cinzentas à frente, não vamos conseguir ver nada para lá disso. Não é? Por isso, se conseguirmos tirar essas coisas da frente e olharmos, e às vezes, ok, até temos as nuvens à frente, mas esquecemos de olhar para trás, não é? Ou esquecemos de olhar para o lado onde não há nuvens, não é? E nesse sentido, podemos enriquecer muito. Por isso, esse foco naquilo que acontece positivo é algo que pode facilitar muito a nossa vida, não é? No sentido de até ficarmos naquele tópico que viste da esperança. Não é uma esperança séria, uma esperança verdadeira, genuína. Certo. Eu vou complementar um bocadinho aquilo que tu disseste. Acho que esse foco no lado positivo das coisas tem que partir muito de nós. Tem que partir muito de cada um de nós.
a procura e como é que nós nos focamos no lado positivo, criando dentro de nós essa positividade, alimentando essa positividade com coisas que nos trazem essa esperança que tu falavas, não é? Que nos trazem um caminho de luz, digamos assim, que nos possam trazer motivação, porque repara, todos os dias as pessoas são bombardeadas com notícias, não é? Tu, se vires o telejornal, há nuvens cinzentas, pegando na expressão que tu usaste a toda a hora. Tu só vês nuvens cinzentas, não é? E se tu só te focares naquilo que te chega, porque tu até podes não estar a ouvir, mas aquilo chega até ti, não é? E se tu só te focares naquilo que te trazem de fora, sem tu procurares essa positividade, só vais ter nuvens cinzentas. Então, tu precisas de ir em busca dessa positividade. Que eu quero aqui. Desliga a televisão e pega num bom livro. Exatamente. Olha, eu acho que a oportunidade é também uma palavra que eu escolheria aqui, para esta fase, ok? Oportunidade para eu me dedicar a coisas que, se calhar, não fazia tanto, com tanta frequência, não é? E isso que disseste do livro é 1000 pontos a favor, não é? Desligar a televisão e pega num bom livro, porque um livro vai-te ensinar, vai-te permitir estar focado, vai construir em ti essa positividade que tu precisas, não é? Vai-te trazer conhecimento, vai-te permitir estar concentrado em algo benéfico, produtivo e não nessas nuvens cinzentas que nos chegam todos os dias, que nós sabemos que estão lá, que são importantes porque nós não podemos viver aliados da realidade, como é lógico. É importante nós estarmos a par quer ver, ok? Não vamos alimentar-nos de nuvens cinzentas. E sobretudo credíveis, não é? Exatamente, e às vezes nós ouvimos de tudo, não é? Ouvimos de tudo e, portanto, isso coloca uma pessoa que está em baixo ainda mais para baixo. Portanto, esse foco positivo nós não podemos estar à espera que ele venha ter connosco do nada, porque neste momento tudo o que está à nossa volta é muito nuvens cinzentas, então vamos nós quebrar esse ciclo de nuvens cinzentas e procurar nós, conhecendo-nos, não é? E neste processo também nos vamos conhecendo, perceber como é que nós podemos trazer essa positividade para nós. Vamos fazer coisas que nos fazem bem, vamos desfocar daquilo que são as nuvens cinzentas e pegar em algo que me traga positividade. Pode ser ver uma série que eu gosto muito, pode ser ler um bom livro numa área que eu gosto muito, pode ser assistir a conteúdos no YouTube, fazer uma pesquisa sobre conteúdos que me interessam, não é? Que trazem essa positividade e que me permitem aprender e estar alinhada com algo alinhado com algo mais positivo, não é? Agora, isto deve estar mesmo a acabar. Eu aproveito que falaste em YouTube e peço para poderem ver o meu canal de YouTube, youtube.com/Tiago Sabalão, e encontram lá vários vídeos interessantes, com muitas conversas também, e também um segmento recente que eu criei de 1 minuto também estou partilhando no Instagram, e o último até é sobre resiliência, e posso deixar este desafio final, que é precisamente as pessoas poderem olhar para trás, para a sua vida, porque têm de certeza absoluta alguns momentos onde conseguiram superá-los, onde conseguiram utilizar as suas melhores ferramentas para superar as dificuldades sentidas, e então há que resgatar isso, não é? Há que ir lá buscar isso lá atrás, trazer agora para o presente, porque vai ajudar a conseguir superar as dificuldades que agora estão aí à frente. Por mais que sejam diferentes daquelas que vivenciaram, mas há ferramentas que são chaves que abrem muitas portas, não é? Sim, Tiago, e às vezes estão nas coisas mais simples. E outra das aprendizagens que esta fase trouxe, na minha perspectiva, é ver beleza na simplicidade, é de valorizar as coisas simples que nós dávamos como garantidas, que agora para nós podem ter um valor imenso, não é? Um valor maior. E então é uma mensagem que eu também gostava de deixar, que é: repara nas coisas simples, dá valor às coisas simples, porque às vezes a positividade está aí mesmo, está nas coisas mais simples do nosso dia a dia.
Por isso, eu não sei quanto tempo mais nós temos. Já terminar, mas as coisas simples, como nós pegarmos no telemóvel e estarmos aqui a falar um com o outro, as pessoas que estão a assistir e que foram assistindo ao longo desta hora também dedicarem-se a estarem-nos a escutar, a colocarem algumas questões, a lançarem também algumas opiniões sobre aquilo que estão a viver. É desta forma simples que nós nos conseguimos conectar uns aos outros, ajudar uns aos outros e que devemos fazer mais vezes, não é? Aproveitar todas as iniciativas que vão surgindo, e felizmente são muitas, em muitas áreas, com iniciativas de psicólogos como nós, iniciativas de humoristas, não é? Que entretanto deve estar a começar aquele famosíssimo, não é? Bruno Nogueira. E por isso, felizmente, as pessoas acabam por ser bastante generosas, não é? A este nível. E terem esta vontade e esta capacidade de poder partilhar, de poder participar tão giro. Acho que é esta aprendizagem que nós devemos levar para a nossa vida e para junto das pessoas que mais gostamos e para junto das pessoas que ainda não conhecemos, mas que vamos gostar muito, não é? Certo. É isso mesmo, Tiago. Não diria melhor. Quero, antes que isto termine, agradecer-te pelo teu desafio em estar aqui a participar contigo nesta conversa sobre os dias que correm. Quero também agradecer às pessoas que participaram, que foram fazendo comentários, colocando questões, porque sem essas questões e esses comentários estávamos aqui a ter um diálogo só nós os dois e faz sentido é podermos partilhar com outras pessoas também. E pronto, espero que tenha sido útil de alguma forma. É sempre um gosto estar aqui contigo. E podes-me convidar mais vezes que eu apareço. Ok, fica combinado já, não é? Que virás mais vezes com toda a certeza. Tem aqui um comentário do Diogo, deve ser Diogo, não sei, a dizer serviço público, a preciso de ser menos estável em Portugal. Sim, obrigada, Diogo. Obrigado pelo comentário. Obrigado a todos pela vossa presença aqui. Viagem para outros lives, viagem para um livro, viagem para o descanso, também é importante. Acho feliz. Não neguemos a realidade que estamos a viver, que é dura, que é difícil, temos que ter consciência disso, mas ao mesmo tempo também temos que ter consciência do quão capazes somos, nós humanos, o quão capazes já fomos ao longo da vida, e temos também se calhar pegar um bocadinho de livros de história e ver a capacidade que já tivemos grandes dificuldades na vida, grandes desafios que a vida colocou, e por isso eu tenho essa esperança e essa vontade de superar conjuntamente com todos vocês esta fase, que claramente é difícil para todos nós. Um grande abraço, um grande beijinho. Isto antes aparecia ao fim de uma hora, agora não aparece. Agora ficas aqui até quando tu quiseres. Quando eu quiser. Não, mas vamos fechar, porque as pessoas também já estão fartas de nos ouvir. E por isso, deixar assim um grande beijinho e um grande abraço para ti, para toda a gente. Obrigada. E, não sei, um dia destes, novamente, aqui, eventualmente neste horário, eventualmente neste dia, ou uma quinta-feira, quem sabe. Estejam atentos ao Instagram, Facebook, tiagosabalum.pt, ao Instagram da Vera também. Estejam atentos a tudo isso e vemo-nos por aí. Então, até já. Até já.